Fala família, mais um Pod Riso começando. Estamos no mês das mães. No mês das mães. E hoje eu trouxe duas mães angélicas. Um podcast totalmente angelical para falar sobre a vida materna e principalmente com filhos atletas. Não sei se vocês lembram, alguns episódios atrás, se eu não me engano, 3 ou 4 no mês passado, 2 ou 3 do mês passado, a gente fez um episódio com o corpo diretivo do Vila Nova. Então, a gente trouxe o diretor de marketing, a gente trouxe o diretor jurídico, a gente trouxe o Leonardo Riso, ex-presidente, diretor de... vou lembrar o cargo dele, que ele não vai me matar, mas vou lembrar o cargo dele. E aí a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o apoio, sobre a importância das empresas, como que elas podem ajudar o esporte goiano, como que elas fazem a diferença. E aí a gente resolveu ir um pouco mais a fundo nesse tema e trazer um pouco da realidade das famílias, como que começa esse sonho, como que o sonho do futebol começa dentro de uma estrutura familiar. E as mães, esses seres superpoderosos, como elas fazem, como vocês conseguem dominar ali e fazer acontecer e realizar ações das suas crianças. Então, muito obrigada, Angélicas, por terem topado, por estarem aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho para a galera de casa conhecer um pouquinho mais de vocês também. Tá, eu sou Angélica, sou psicóloga, sou mãe de 4 filhos e um enteado, né? Nós temos um enteado também. E desses 4 filhos, 2 decidiram ser atletas, né? E buscar aí a carreira esportiva. Sou psicóloga e me dedico, assim, hoje, assim, boa parte do meu tempo é dedicada a esses atletas. Aí tem uma jornada já de dedicação e capacitação, né? De promover e facilitar esses sonhos aí. Então, acho que a gente tem um pouquinho para contribuir com as famílias que estão... nesse universo, né? Entrando ou nele. Então, acho que eu aceitei esse desafio de vir aqui falar, porque eu acho que nós temos muito que contribuir. Meu nome também é Angélica. E eu sou mãe do Vinícius, mãe de 3, porém o atleta é o Vinícius. Tem 14, vai fazer 15 anos Vinícius agora. É o mais velho? É o mais velho, primogênito. E... gente, eu tô iniciando agora, né? A Angélica já tem aí uma jornada. A gente não conhece muito ainda do mundo do futebol. Até mesmo o Vinícius tem estudado muito agora teoria, né? Porque ele entende muito da prática. E desde que começou a andar e conhecer o que é bola... tem grudado esse sonho, numa né? bola. Tem o sonho de ser jogador de futebol. Então, desde muito novinho, o Vinícius fala que seria jogador de futebol, né? Nós viemos do interior de São Paulo. Por uma outra história, nós viemos parar aqui. E onde a gente morava era interior. E o Vinícius jogava o quê? Em society. Mas o menino se destacava muito. Com 13, ele jogava no Sub-17. Né? Então, assim, quando veio pra cá... gente, a família que me trouxe pra cá ficou encantada com o Vinícius e falou, vamos investir nesse menino. Vamos ajudar esse menino. Vamos investir no sonho dele. Sempre é mais ou menos assim, antes de nada, diretor de patrimônio é o cargo do Leonardo Riso no Vila Nova. Obrigada. Obrigada, filha, por lembrar. Antes que eu esqueça, desculpa, pai. Mas a Angélica Marden, a gente se conheceu, eu morava na Espanha também com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão mais novo, que também estava jogando futebol lá. E a Angélica também, né? Com uma história bem parecida, assim. Eles foram juntos fazer teste. Estavam fazendo teste na mesma. E, enfim, embarcamos aí, eu como irmã, né? Ela como mãe de 4, mas a gente cruzou os nossos caminhos, assim, pelo futebol, né? Do meu irmão e dos seus filhos. Mas eu tava ouvindo a Angélica 2 falar sobre... que também foi assim, vocês se viram se surpreendendo com o talento dele, como ele se destacava, ou veio alguém e chamou a atenção de vocês, ou... Não, quando a gente veio pra cá, um dia antes, essa bênção na minha vida, né? Sim. É uma madrinha, tanto para mim quanto para o Vinícius. Ela me perguntou se as crianças estavam felizes.
E eu falei assim, o Vinícius vai se adaptar. Ele ia passar por uma peneira. E era essa semana, né? Que ele ia passar agora pela peneira, mas tá tudo bem. E a oportunidade veio assim, ó. Quer vir? É pra amanhã. Tipo, a oportunidade pra família, Pra família, né? Pra família vir morar em Goiânia. Nada a ver com futebol. Nada a ver com futebol. E aí ela falou, uai, ele joga? Ele joga o quê? Ele joga futebol. Então fala pra ele ficar feliz, porque eu conheço um homem aqui que pode ajudar ele. Quem que é? Antônio. Tony. Tem que acabar aqui, que por conta dessa experiência, né, a gente acabou virando mesmo, às vezes, uma referência para uma pessoa que busca uma orientação, ajuda, né? E essa madrinha dela é amiga nossa e linkou, né, as duas situações. Verdade. Aí, porque acaba que a experiência virou referência, assim. Não, Angélica e Tony já são descolados, né, na vida do... Super. Então, assim, o Vinícius já veio pra cá, tipo assim, eu não vou passar por essa peneira. Mas terei outras. Mas terei outras oportunidades. Sim. Então, já veio com essa interessante ela expectativa. colocar, né, porque assim, o inverso aconteceu com a gente. Nós fomos para a Espanha. Pois é, eu ia falar pra você contar também, como que... Porque quando nós fomos para a Espanha, a história era ir atrás do sonho, né, da possibilidade do Gabriel, mais velho, da idade do Orlando, jogar futebol. E aí a gente, então, todo mundo parou o que estava fazendo, né? A mãe voltando para o consultório depois do último filho, que a Isabel estava recém-nascida. Eu prestes a voltar para o consultório e eu falei, bom, mas nós vamos separar a família, embora todo mundo. Não foi uma coisa planejada, né? Assim, vamos, não. Foi assim, a intuição materna me disse, não separe a família, a diferença dos dois do Gabriel para os pequenos era muito grande. E eu falei, vamos embora, vamos nessa, vamos ver o que dá. Eu sempre tive vontade de fazer essa experiência transcultural. Aí veio a oportunidade pelo futebol, mas não era um plano familiar. Achei interessante essa perspectiva, né? Porque é uma das coisas que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, o que é do pai, o que é da família e o que é do filho. Porque muitos pais constroem o sonho do filho. Olha, eu quero que você sonhe isso. É mais ou menos assim, né? Se é que é possível dizer. Então, quando a gente vê as duas realidades, né? Uma família que veio para resolver o problema familiar e aí aqui, vamos lá, que lá a gente busca um lugar para você. E nós temos aqui do lado de cá uma família que para o que está fazendo e fala, tá, nós vamos lá com você, vamos lá viver esse sonho. Nós vamos tudo. São duas realidades distintas e aí, quando a gente começa a falar do futebol, que hoje, assim, o que eu sei mais de futebol e desse universo é que eu não sei nada. Sabe, assim, de verdade, é um mundo ele é tão de critérios tão indefinidos e tão subjetivos que é um tiro no escuro. Você não sabe se aquilo que você está fazendo está certo, se você está na direção certa, se o que você está orientando está certo. A gente busca informar, a gente busca o conhecimento, mas tem muita coisa do intuitivo, materno e paterno nisso. Sim. E separar essas histórias é o grande desafio, assim, você separar o que é seu, o que é do seu filho, o que é o nosso, né, no caso da família. E eu ouvi a Angélica falar isso aí, até acendeu aqui a luzinha. Eu falei, olha que interessante, né? Então, assim, agora... Então tá, mãe, então eu deixo minha peneira, mas nós vamos lá ver o que é melhor para a família. Né? Realmente era um motivo muito importante pelo qual nós estávamos vindo. Então, assim, né, o Vinícius acompanhou muito essa outra história, esse outro lado da história. Para ele era muito importante o bem de toda a família. Ele sempre foi muito maduro. Né? O Vinícius sempre foi muito maduro. Você vê que ele acompanhou e aqui encontrou o esporte. No caso de vocês, a família acompanhou. E tivemos a oportunidade de viver experiências assim, incríveis, que talvez eu nunca tivesse oportunidade de viver se eu não tivesse encarado esse desafio, né? E nós fomos pelo mais velho, Gabriel, e no final, o Gabriel teve 2 lesões. Na primeira lesão ainda ficou na Espanha, a gente tentou a recuperação por lá. Na segunda lesão, eu, assim, de novo, intuitivamente, falei, é hora de voltar para o Brasil. Você vai fazer a sua recuperação lá e nós vamos preparar para voltar. Porque a meta era ir para a Espanha até que ele fizesse 18 anos e pudesse caminhar sozinho por lá, né? Com 18 anos, e se tudo tivesse dado certo, que ele ficasse por lá e que nós voltaríamos. Então, as coisas não aconteceram como previsto, né? E o Gabriel, na segunda lesão, eu vendo ele assim muito entristecido. Falei, chega, Brasil, fisioterapia no Brasil, vim, montei a estrutura, ele veio, ficou aqui. E tchan, veio o convite pro Miguelzinho. Miguelzinho foi jogar bola na Espanha. Eu brinco assim, né? A história do Miguel é muito... Ele fez futebol enquanto o Gabriel também fazia lá, né? Era o irmão mais novo, então assim, jogava... mais escolinha.
jogava... Via o irmão mais velho jogando, achava legal. Isso, mas o Miguel tem uma história com a bola também desde Ele pequeno. era viciado, eu lembro que a disso. bola, a primeira palavra que ele falou foi bola. Foi. E você sabe que quando o Miguel foi nascer, o Miguel tem uma história, os partos foram todos normais, mas o dele fugiu do script. O parto era para ser normal, tudo dentro dos conformes, e ele estava pelos pés, não estava pela cabecinha. E a médica falou, olha, não dá, nós vamos ter que fazer uma cesárea. E eu num trabalho de parto acelerado, e eu brinco que até isso tem a ver com a história dele, porque o menino nasceu pelos pés. Sim. Não deu tempo de fazer a cesárea e ao final ele nasceu normal pelos pés, parto normal pelos pés. Aí eu brinco, meu filho, tu já ouviu alguém falar bola lá fora e que já sai chutando, entendeu? E ele sempre foi apaixonado. Até hoje a gente pega, né? Ele é viciado em bola. Faço o registro dele dormindo com bola. Mas manjão daquele, aí quando eu tiro a bola, ele fala, mãe, mas deixa minha bolinha aqui. Eu vejo que é quase que fosse um amuleto para ele, né? A paixão dele com a bola. Então, dada aquela circunstância, Gabriel aqui, o Miguel convidado para a base do Real Madrid. Outro momento intuitivo, familiar, é assim, demos a oportunidade para um, agora vamos dar para outro. Isso fez a gente estender nossa temporada lá mais 4 anos, né? Então, essa trajetória no futebol do Gabriel para o Miguel, assim, nos ensinou muito. Assim, a gente aprendeu muito, porque são trajetórias tão distintas, né? Tudo que foi mais difícil com o Gabriel não deixou de ser com o Miguel, mas era de outras dificuldades, porque futebol... Mas tudo veio mais fácil, assim, porque ele estava num lugar onde ele pôde ser observado, né? Foi convidado para jogar, jogou na categoria de base do Real Madrid, que é assim, uma das melhores escolas do mundo. E mesmo assim foram tantos desafios, né, nesse período. E a decisão de voltar e dizer agora, família, é hora de uma mesa redonda. Fico até emocionada quando eu vou falar disso, porque quando foi para decidir trazer o Miguel da Espanha, foi uma decisão difícil. Mas, felizmente, nós tomamos, né? Porque hoje eu acho que está todo mundo aqui. Mais uma intuição bem sucedida. Aquela hora de você falar, vamos ver agora o que é o melhor para a família. E a mãe tem que decidir não só o que é bom para o jogador agora. Agora vamos decidir o que é melhor para a família. E vendo, e assim, a motivação maior que eu tinha naquele momento de tomar aquela decisão era vendo que ele não estava feliz jogando bola lá. Que ele não estava se sentindo mais feliz e à vontade com a bola, brincando de futebol. Né? Aquilo estava sendo para ele já um fardo. E eu perguntava, que fardo é esse? Então eu entendi que o fardo era ter naquele momento a família toda em prol dele. Tipo assim, estão aqui por minha causa. Não é estamos todos aqui felizes, estão aqui por minha causa. Começou a pesar. Então, daí eu comecei a produzir nessa direção de escrever e alertar famílias da importância da família ter muito claro, né, qual que é o papel dela e cada um ter muito claro o que quer para a própria vida. Porque o grande risco é assim, a gente projeta, é natural, os pais fazem isso, né? Quando você for ter sua filhinha... Sim. A Gabrielinha, você vai ver que assim, se você gosta de dançar, a sua tendência é colocá-la para fazer aula de dança. Se você gosta, se você é violinista, provavelmente você vai colocá-la para fazer. Então, assim, projeções já naturalmente a gente faz. Mas você tem que estar muito consciente de que é um caminho também que tem que ter muito cuidado. Porque quando o filho começa a carregar não só o sonho do ponto de vista assim... daquilo que você idealiza fazer e sonha fazer na sua vida, mas do ponto de vista material, né? Quando aquilo começa a ser assim, eu tenho que virar jogador porque eu vou fazer todo mundo da minha família ter uma condição de vida melhor, porque quando isso começa a ser muito nessa direção, a coisa começa a ficar pesada para o atleta. E o atleta ele já carrega assim, inúmeros pesos. Né? Um atleta, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Você viu isso, você viveu. Orlando também foi um atleta que teve lesões, né? Lutou. E aí eles a partir para o plano B, mas assim, até então você tem que ter isso com muita clareza disso. Porque um atleta bem direcionado é aquele atleta que ele vive o sonho dele, ele sabe que se ele conseguir, ele vai poder fazer o bem para a família, enfim, para todo mundo. Mas cada um tem que viver a sua história. Assim, eu vejo que não dá para um pai, uma mãe, os irmãos colocarem toda a responsabilidade de um sucesso ou de uma ascensão social ou econômica nas costas de uma criança. Porque para ser um atleta de alta performance, a história começa nisso, começa no sonho de pequenininho, né? E você crescer alimentando um sonho que não é naturalmente dele, é mais de outras pessoas que veem nele a possibilidade de uma ascensão, isso é muito perigoso. Sim.
Então, assim, hoje a minha vontade maior de falar disso é trazer essas realidades do futebol que não são faladas. Às vezes é muito romantizado, né? Muito romantizada, muito criticada também, porque todo Sim. mundo acha que é fácil, né? Escolher o caminho mais fácil, ser jogador de futebol, conversa. O mais difícil. Creio que não é fácil ser um atleta de alta performance. Não estou dizendo nem só no futebol, né? Mas é uma vida de muito sacrifício. Eu acompanhei. Não sei muito, mas espero... Imagino que também tenha todas as dificuldades, talvez diferentes, mas que tenha. Mas como que vocês estão lidando com essa nova fase do Vinícius e como que está sendo essa mudança, ele começando o futebol aqui em Goiânia? Como que vocês estão? Eu falo em casa, a gente brinca muito, né? Você falando do sonho da criança. Eu falo que isso aí é hereditário, cara, só pode ser. É genético, tá no sangue. O Eric, meu marido, ele jogava muito bem, gostava muito. Porém, família humilde, sem condições. E quando ele passou numa peneira, o pai não teve condições de seguir adiante. Então, assim, quando o Vinícius cresceu falando de futebol, não foi algo plantado nele. Porque assim como ele veio de uma família humilde, a nós também é. Então, assim, não vou ter também condições de correr com ele. Nem estimulou. Nem estimulou muito, assim, veio dele, sabe? Esse amor por futebol. Gente, aquela Copa que o Brasil perdeu, 7-1. Tá doendo. Sim, até como é que Gente, o Vinícius chorava e se escondia debaixo do sofá. Ele era muito pequeno. E, assim, ele foi sozinho. Sabe, assim, a gente sempre batalhou muito. Eu sempre fui empreendedora e o meu marido sempre foi trabalhar fora. Ninguém tinha aquele tempo disponível para correr. Então, assim, mãe, vamos começar um grupo aqui e tal, de futebol, e me convidaram para participar. Eu posso, era sempre muito pertinho, né? Cidadezinha de interior, tudo é muito pertinho. Ué, bora, né? Aí a avó levava, o vô levava, o outro buscava, e ele correu atrás, gente, de verdade, sozinho. Gracinha. Sabe? Ele só pedia, assim, né? Pode. Quantos anos ele tá? Hoje ele tá com 14, vai fazer 15. Novo ainda. Né? Então, assim, quando lá ele já tava mais velho um pouquinho, né? Já podia pegar a bicicleta dele e ir para os campeonatos. Ele tava num time da cidade chamado Aliados. E, assim, foram as primeiras pessoas que acreditaram nele. Sim. E quando foi para vir embora, ele ia passar realmente por essa peneira. E ele foi avisar o grupo... Aí a Silvinha, né? Silvinha Lemos, gente, uma belezinha, uma benção na vida do Vinícius. E ele falou assim pra eles, né? Olha, eu não vou poder passar por essa peneira com vocês, eu não vou estar aqui com vocês, mas aqui foi, né, o meu primeiro incentivo, foi os meus primeiros professores, e eu vou levar vocês comigo pra Goiás, porque eu vou jogar lá. Menina, eles entenderam que o Vinícius já estava indo para a base do Goiás. E foi aqui, cidade pequena, né? Eu era muito conhecida. Já estava na rádio. Tava todo mundo falando que o menino que jogava no timezinho da cidade estava indo para a base do Goiás e tal. E aí ele falou, olha, mãe, cara, eu fiquei muito bem na foto como jogador. Estão falando. E aí chegou aqui, não demorou nada, né? A Silvinha arrumou lá o apartamento, nós nos estabilizamos, e aí ela... Quem que foi que passou? Foi a Linhares, uma moça que estava trabalhando na sua casa, que falou para mim, não, vou passar o seu contato pro seu Tony, né? E vamos ver no que ele pode indicar o Vinícius no futebol. E aí eu conversei com ele, e ele soube de uma peneira. Não, gente, foi um negócio tão assim. Nós acreditamos muito, muito nas promessas de Deus mesmo, porque ele prometeu que tiraria a gente de lá, ele cumpriu. Ele prometeu na vida do Vinícius muitas coisas, ele cumpriu. E um dia antes, à noite, nós fizemos um concerto na vida do Vinícius. Algo que, assim, a gente tá sempre repreendendo em algumas outras áreas da vida. E eu falei pra ele, quando a gente se coloca de maneira correta, Deus abençoa. E ali ele se consertou. E no mesmo dia que ele se consertou, ele terminou o concerto ali,
o Tony me mandou uma mensagem, sabe? Foi muito incrível. E ali ele fez o convite pro Vinícius ir lá pro Goiânia, né? E já foi todo empolgado, todo feliz, não tem noção do que significou para ele, né? E ali o Madureira viu nele um potencial, falou com o Tony e mantiveram e ele tá lá. E tá treinando. O próximo passo é Vila Nova, viu, Gabi? Já fica esperta que você já... A base tá vindo forte. A gente fica assim, é uma expectativa? Sim, muito grande, mas a doutora Silvinha e o noivo dela, é o Marcelo, é o investidor, o anjo investidor do Vinícius. Ela estava falando que ele ajuda Não, ele não ajuda, gente. Vamos falar a verdade. Investe na carreira. Em absolutamente tudo. Condução para ir e vir, o que vestir, chuteiro. Ele... Como que é a relação? Ele não conhece o mundo. É um anjo investidor. Ele não conhece o mundo. Acho que pode ser esse nome, porque ele está totalmente fora do universo do futebol. Totalmente. Né? Ele Mas batizou com a causa, vamos dizer assim, né? E quis ajudar. Eles são legal. Eles são pessoas que ajudam muitas pessoas. São. Silvinha é uma pessoa que está sempre preocupada em fazer algo pelo outro. E acharam, né, nele essa oportunidade. Assim, e aí, depois que o Madureira falou, né, que viu o potencial nele, só certificou de que o investimento seria uma terra fértil. E o Vinícius tem se dedicado muito, muito. E tem o plano B. Tem um plano B já. Tem que ter. Vocês acham que tem que ter? Não dá pra... Não. Por mais que a pessoa seja talentosa, habilidosa, a família possa ajudar, a família tenha alguém que possa ajudar. Plano bem importantíssimo. Não tem como fechar os olhos para... Olha para a realidade do futebol, assim como os nossos, né? Gabriel, Orlando, Miguel, agora essa geração, o filho dela, e mais milhões de meninos no mundo querem se tornar jogadores de futebol. E o futebol moderno hoje, né? Ele nivelou muito os atletas, né? Então, vão existir muitos atletas no mesmo nível. Então, para você conseguir chegar lá, se é difícil entrar num curso de medicina numa universidade federal, entrar num time. Você imagina vezes 100 para entrar num time e conseguir chegar no futebol de elite, né? Porque às vezes você consegue ficar na terceira divisão, ali um tempo, tem uma rendinha que vai te permitir com um campeonato viver. menor, alguma... Mas além do tempo de profissão ser curto, a realidade é que para chegar é muito difícil. Envolve muitas coisas que a gente controla e 90% que não controla. Esse 10% só que você fala, é a alimentação que a gente ajuda, é levar, é buscar, é ensinar, é orientar, é trabalhar o emocional e tal. E os outros 90% no futebol é o que você não controla. É o mundo da subjetividade, é o treinador aí com a cara dele, é ele entrar no jogo certo, fazer o que ele tem que fazer e brilhar naquele dia. Assim, são várias. É o time aceitar bem, aquela nova pessoa que está chegando. Exatamente. São as lesões. As lesões, né? Então, assim, são variáveis que fogem do controle da família. E aí tem que ter o plano B. O plano B tem que ser Quem que é o plano B, gente? Mães... A garra chama muito a atenção desses meninos. A seu filho, meu, tantos outros. Porque o Vinícius, ele tem uma frase. Eu não sei se essa frase já é feita, eu acho que provavelmente sim, mas ele carrega com ele diariamente, né? Que é no coração um sonho, na mente um objetivo e nos meus pés o meu futuro. Ele sempre fala plaquinha pra né? Que linda! Sim! Ele sempre fala isso. E o que eu acho muito incrível no Vinícius tá certo que tem aí uma pessoa que está facilitando esse caminho, né? Sou muito grata, muitos não têm, realmente. Mas assim, a garra dele é impressionante, porque é um menino que tira boas notas na escola. Tem um compromisso. E ele chega da escola quase no horário do treino. E assim, é o tempo dele chegar, comer alguma coisinha leve, porque não pode comer nada pesado. Ele mesmo, eu estou trabalhando. Hoje eu sou empreendedora, mas eu também tenho o meu trabalho, né, que é a minha estabilidade. Então, assim, ele chega, ele chama o Uber dele, ele chama o próprio Uber, ele vai e deu a hora certinho, gente, é incrível. Ele está em casa de volta, né? E eu acho, mas o plano B também veio com o Marcelo. Eu tô falando, né? São anjos mesmo na vida dele, né? Porque eles têm um laboratório
de próteses, né? E o Vinícius tá apaixonado também, sabe? Conhecendo. Ele fala assim, mãe, o meu amor mesmo é o futebol. Mas se nada der certo, eu vou trabalhar com o tio Marcelo. Sim. Eu vou trabalhar com o tio Marcelo, porque ele gostou muito. Então, assim, tava lá aprendendo a fazer, né, as lentes de contato, né? Sim. E ficou encantado com esse mundo também. Mas não substitui o futebol. Né? Como vocês são rígidas com a questão do estudo? O plano B... obviamente, envolve a rotina escolar, né? E a rotina de estudos das crianças. Mas eu acompanhei também muito de perto, porque meu irmão passou por isso. E era uma dificuldade, assim, não é mimimi, não, assim. É uma rotina muito intensa e, às vezes, chegava a semana de provas, dia de jogo, não tinha como, assim. Ele ia pro futebol, que era a prioridade dele do momento. E aí, como vocês são rigorosas nesse sentido? Tarefa de casa, em dia, vocês acompanham nota? Tem algum combinado assim na casa de vocês? Ou... Então, vou falar da experiência do Miguel. O Miguel agora está no São Paulo. No Real Madrid também ele vivia isso. O Real Madrid, como todas as escolas de futebol hoje do mundo, tem uma preocupação muito grande com isso. Pregam isso, né? E eu acho que é real. Que é com a formação do atleta. Ninguém quer atleta burro, desculpa a palavra, mas é mais ou menos isso. Burro. O atleta, para jogar e chegar a ser um atleta de alta performance, ele tem que ser também uma pessoa perspicaz, inteligente. Isso eles vão ganhar através dos estudos, não tem outro caminho, né? Leitura, estudo, profissionalização e tal. Então, felizmente, o futebol já exige isso. Então, mesmo que o menino não queira estudar, se ele não estudar, ele não joga. Não fica, porque eles acompanham até nota, né? Hoje tem clube, inclusive, que se a pessoa não for fluente, nem fica no clube, no inglês, na segunda língua. Então, isso está facilitando muito a vida das famílias, porque o atleta tem que entender que tem que estudar sim ou sim. Então, lá em casa, sempre foi muito falado isso, porque eu gostava de deixar claro para eles... Né? Apesar, isso não é bloquear o sonho, é dizer a real. Até outro dia o Rafa falou para mim, não, ele estava competindo num campeonatozinho lá de desenho na escola e eu fui falar para ele, olha, Rafa, você está entre os 10 já foi uma grande conquista. Sim. Então se prepare, pode ser que o seu não seja o escolhido, mas já foi uma vitória. Ele falou, você não está acreditando que eu posso ganhar? Não é isso, né? Não é, você quer preparar o filho para a realidade. A realidade é a seguinte, pode não dar certo o futebol. Sim. Né? Pode ser que as portas se fechem, mas... E é muito difícil mesmo, né? Tipo, nós sabemos disso, a porcentagem é muito baixa de quem... Você vê a quantidade de menino que tem esse sonho, que joga, e a quantidade que realmente vira. Mas o gostoso é ver eles simplificando tudo isso. Não é? É a simplicidade com que eles falam sobre se tornar um jogador grande. Então, assim, o Vinícius, ele chegou em casa, eu tava ali contando pra Angélica, né? Que ele chegou em casa e falou assim, mãe, último jogo a gente perdeu de 9-0. Ele falou assim, não, é porque os melhores jogadores não puderam ir, né? E nós tomamos uma lavada. E dessa vez não vão de novo. E a gente vai perder de 15. Já tá. Ele falou desse. Ele falou, a gente vai perder de 15. E aí eu falei, a gente, né, a mãe, ela tem que ser muito sábia nas palavras, muito tanto para puxar para a realidade, quanto para incentivar e dar aquele empurrão, né? E ali a gente teve a oportunidade de sentar, falar um pouco com ele sobre sonhos, sobre valentia, né? Eu usei com ele uma passagem sobre Davi, né? Davi não era só um menino, não era um soldado, né? Mas ele confiou, ele acreditou. Tá ali a palavra, o que é acreditar, o que é a fé em você mesmo, a fé em Deus, que seus sonhos vão ser realizados. Eu falei, então você pode não voltar para casa com a vitória do seu time, mas eu quero que você vá lá e derrube esse gigante. E ele chegou em casa... Ai, que lindo! Importância, né? Isso é muito importante. Ele chegou em casa radiante de alegria, sabe? Sorriso no rosto. E eu achei realmente que ele tivesse ganhado. Eu falei para Angélica, eu achei que ele tivesse ganhado, o time tivesse ganhado. E ele falou, mamãe, a gente perdeu de 3-1. Mas eu fui lá e derrubei o gigante com um gol de cabeça. E
E o gol foi dele. E o gol foi dele. Não, isso é vitória, né? É aquele incentivo que talvez se eu tivesse falado, ih, vai tomar lavada de novo, sabe? É impressionante. Você tá por trás de um grande jogador, ninguém sabe quantas Você tem uma grande mãe ali. Ninguém sabe quantas palavras saíram da boca de uma mãe. Ali no nosso caso... Em momentos cruciais, né? Importantes. No nosso caso ali é muito, muito difícil, porque assim, a gente tem um intervalo de tempo muito curto com o Vinícius, né? Normalmente a gente tá trabalhando, quando a gente chega ele ainda tá no treino, e quando ele volta eu também já tô trabalhando de novo, né? Que eu já comecei a empreender aqui, né? De novo. E eu termino tarde. Ali eles vão se envolvendo comigo e com conversas enquanto eu tô produzindo. Né? E a gente vai conversando ali, mas é um intervalo. Mas são momentos ricos, né? Sim, e que fazem muita diferença. São momentos ricos e ele aproveita cada momento. Aí, quanto à escola, por exemplo, eu não sei se é o menino, mas o Vinícius, eu não preciso nem estar muito no pé. Eu sei que quando eu olho, tá tudo assim, impecável. Eu ia falar isso, porque assim, o esporte, ele também facilita. Tá certo que tem a ver com a criação, como você dá importância para a disciplina e para os estudos. Então, lá em casa também eu nunca precisei ficar estudando com o menino, sentando, olhando, deixa eu ver. Sempre teve essa facilidade. E eles, quando pisam na bola, eles pagam ali pelas consequências na escola mesmo. Mas, graças a Deus, também nunca tive problema na escola com eles, né? São meninos que gostam de estudar, estou aí com o Gabriel, só tirando notas boas na faculdade. E o Miguel na escola é a mesma coisa. Eu às vezes falo, mas você poderia mais, né? Assim, mas como a gente sabe, né, que o tempo, né? Hoje, por exemplo, a rotina de treino dele, ele só não treina na segunda. Todos os outros dias, chega, almoça, vai para o treino e volta às 6 horas da tarde. Então, o período que tem para estudar não é mesmo de um aluno que não é atleta. Então, a gente sabe disso. Vai dar aqueles empurrãozinhos assim para ver, não, podia uma melhoradinha aí e tal, mas ele é muito responsável. Não, o Gabriel saiu da profissão mais difícil do mundo, que é jogador de futebol, para a segunda mais difícil do mundo, que é medicina. Desafiador, né? Gabriel e é porreta. Assim, e são, como eu te falei, duas realidades muito diferentes. E o Miguel hoje lá nesse São Paulo, né, que é um desafio novo para a família, porque voltamos para o Brasil, tem coisa de menos de 2 anos. Aí veio a realidade de São Paulo. E agora, José? O que faz a família? Muda para São Paulo? Aí foi a hora, do momento assim que você fala, não, peraí. Cada um agora vai viver seu sonho. A mãe quer retomar a profissão, o outro quer voltar, quer ficar aqui em Goiânia, a outra está fazendo ginástica olímpica, está adaptada, não vou tirar daqui. Vamos viver lá e cá, conforme for possível, dançar conforme a música. E assim, eu acho que aí dá para ele a oportunidade de tocar mesmo nesse sonho. É isso mesmo que eu quero, porque eu estou aqui sozinho. E é um laboratório para o ano que vem, que ele vai ficar, com 13 anos, não fica no alojamento, né? Então, a família tem que estar lá. Pai, mãe, avô, quem seja. E a partir do ano que vem vai morar sozinho. 14 já 14 fica 14 anos mora no alojamento. E aí é Deus segue na carreira, causa. né? Coração de mãe nesse momento dá uma apertada, Angélica? Dá muito. Eu tava com uns problemas de queda de cabelo. Aí minha cabeleireira, já sei o que é isso. Seu filho foi para São Paulo? Saudade. Acaba que não tem jeito. Não é a mesma coisa, porque você fica dividida. Mas depois que você entende, né, que esse é o processo natural, as pessoas já nessa idade, mas tão novinho para entender o que é um sonho, não, mas um atleta, a coisa começa cedo. Você entende que aquilo é aquilo, né? Não tem. E tem que correr atrás. Agora, tem um aspecto aqui que a gente não falou, que eu acho muito importante. Então, o apoio familiar não é só dispor condições para o menino treinar, comprar chuteira, ter uma boa orientação alimentar, de hábitos, de disciplina, né? O apoio familiar entra na formação de valores, que eu acho isso muito importante na vida de um atleta, que quer ser atleta. E também a vida espiritual, né? Assim, você ensinar, você pegar hoje um atleta que tem uma direção familiar, né? Um apoio familiar e tem essa formação também religiosa, isso ajuda muito. Sim. Porque o atleta, ele por si tem que ter já disciplina, né? Hoje eu falo na medicina, ajudou muito o Gabriel, ajudou muito o foco, a disciplina que o esporte exige, né? Para ele sentar hoje 8 horas, ficar lá até falei assim, meu filho, mamãe vai comprar uma cadeira para você, vou te dar de presente de aniversário esse ano, porque
Uma pessoa que está há 2 anos, que passa mais de 8 horas estudando numa cadeira e precisa de uma cadeirinha melhor. Falou, não, mãe, até que essa aqui dá. Eu falei, não, mas nós vamos lutar para comprar uma cadeira melhor. Falei, consegue, porque o esporte, ele te traz uma disciplina. Te traz essa disciplina, te oferece, se você quiser. E a gente sabe que é assim. Sim. Então, a família, ela está aí nesse pilar, né? O pilar família envolve vários direcionamentos, né? Desde a fala no momento preciso, né? Da gente ter o controle emocional, porque são várias frustrações que a gente passa. Eu que sou uma pessoa calma, que você me conhece, eu já tive prestes a entrar dentro do campo e arrancar meu filho do banco. Eu sei. E eu falar assim, meu marido é o nervoso e eu sou a calma. E eu falar assim para ele, me dá a chave que eu preciso ir pro carro. Minha mão fazia assim, me dá a chave que eu preciso ir pro carro. Angélica, calma. O que esse cara fez foi desumano. Tipo assim, não deu a oportunidade. Não, era assim, era uma coisa mesmo muito fora da curva. Tipo, era final de um jogo, faltava 5 minutos para acabar o jogo, o técnico não tinha posto ele para jogar, faltava 5 minutos para acabar o jogo, ele coloca, beleza, ficamos todo mundo feliz pelo menos, vai entrar, já é alguma coisa. Depois de 2 minutos ele tira no final do jogo. Quem faz isso? Que técnico que faz isso com a criança? Quer dizer, se não era para pôr, não põe. Mas colocar, faltando 5 minutos para o jogo acabar, depois e tirar depois de 2 minutos? Não, tá. A mãe queria entrar no campo. Eu imagino. Foi Deus que me segurou. Então, tem momentos que a gente aprende muito. É muita coisa que você... E assim, e hoje eu olho para o Miguel, que ele já viveu dentro do futebol, muitos adultos não viveram. Assim, a tolerância dele à frustração, o limite dele para... Para dor, para superação, para frustração. Fechar, enxugar as lágrimas e falar assim, não, se esse time não me quer... Como é que foi que ele falou para mim? Mamãe não chora, não derrama uma lágrima. E os olhinhos dele cheios de lágrimas. Porque um dia eles vão me querer. Então, assim, é isso, né? Da pessoa acreditar nela e a família tá forte ali para falar, tô com você. E porque não vão ser só louros, a gente sabe que o que mais passa é provação nesse mundo. E assim, a família tem que estar ali. Essa parte espiritual ajuda muito até mesmo na conquista dos sonhos deles, né? Porque, gente, vamos lá. A fé é o quê? É você acreditar naquilo que ainda não foi cumprido, não foi concretizado, né? Então, assim, eu sempre falo para ele assim, são questão de oportunidades. Né? Você tem a oportunidade, não deixa ela só passar por você. Aproveita, segura ela, agarra e foca. Sim. Mas acredita em você primeiro, porque eu posso ter uma oportunidade, eu posso ter alguém que invista em mim. Se eu não fizer a minha parte de acreditar que eu sou capaz de ir lá. O Vinícius passou os últimos 2 anos dele... Acho que foram, assim, momentos que adultos não passaram. E o Vinícius passou, sofreu bastante, né? E eu acho incrível que, assim, a capacidade da mãe, né? Eu estava doente, mas o Vinícius adoeceu por mim. Eu vi o Vinícius depressivo. E aí eu falei assim, ele já não queria mais jogar. Quando eu vi ele não jogando, eu naquela situação falei assim, peraí, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. E ali o Vinícius orou por mim. Foi a coisa mais linda, sabe? Ele ter orado e ter acreditado que se cumpriria. Então, hoje, quando ele fala para mim assim, nos meus pés estão o meu futuro, ele acredita no que ele tá falando. Sim. Porque ele já viu se realizar. E essa palavra, né? Vai ser. E a fé é uma força, né? Tipo, uma coisa assim que eu lembro muito e que me pegava muito assim, é esse apoio, porque o emocional fica muito abalado, né? Tipo, você tem muita pressão. Você tem o tempo que tá correndo e que sua profissão, você, até 22 anos é o máximo, então aquela corrida até os 22, 21 anos, aí tem lesão, tem o time, tem o técnico, tem o outro... É muita atenção, é a alimentação, é o exercício, é a físio. E a minha mãe, ela é psicóloga também. Calma também, com a Angélica. É uma plenitude. Eu lembro, o Orlando, a gente morava fora, então tinha ainda a dor, todas essas dores, né? E a dor de estar longe, de não ter os amigos, de não ser a língua
dele, de não ter as comidas. Então, ele dava, assim, umas tristezonas, assim. Como dizia sua mãe, uns banzos. Uns banzos, exatamente. E era minha mãe ali, ó, que agarrava ali, sentava do lado e ficava. E conversando. E conversando. E esse apoio, sem ele, assim, eu tenho certeza absoluta que não ia virar, sabe? Tipo assim, precisava... Sem a minha mãe ali, eu não sei quanto tempo, assim. E ela sempre, assim, disposta, eu tenho certeza que fazia muita diferença. E aí, a Angélica falando da experiência do jogo, o kit da minha mãe pra ver o Orlando jogar e nos treinos, uma lixa, né? Porque ela acabava com a unha dela ali, assistindo a lixa... Bíblia, terço e o óculos. Este era o kit dela. O tercinho moendo, a Bíblia aqui. Tá quebrando já, né? E aí estava muito tenso. Ela, ai meu Deus, vamos na cafeteria que eu preciso tomar um leite com café pra dar uma... Porque não consigo mais ver esse jogo. E como ela também... Vocês, né? Mas eu tô falando dela porque era quem eu via. Como ela... também vivia aquilo, né? Como vocês ficam na arquibancada... Intensamente, né? Intensamente, com o coração tão acelerado quanto do filho que tá em campo. Pois se prepare, viu? Filha. E a sua mãe, interessante você lembrar, né, dessa história aí, porque ela também foi uma que, enquanto ele quis, tô aqui. Vamos lá. No dia que falar, não, agora não quero mais. Mãe, tô tudo bem. Né? Que é um outro momento difícil. Porque o Gabriel depois ficou pronto da segunda cirurgia, pronto que eu falo, né, recuperado. Quando ele ligou para nós estávamos na Espanha e ele falou assim, eu preciso falar com vocês. Não quero mais futebol. Ficamos assim, em estado de choque, porque a preocupação da mãe ela era assim. Coisa de mãe. Mãe sofre se dói, mãe sofre. Se não vai, sofre. Ele falou assim, mas e agora? Ele assim, ele nem vai tentar. Eu pensava, nem vai tentar agora que ele ficou bom. Será que ele não vai carregar essa frustração de não ter tentado? Porque o pai estava articulando, assim, conversando, tentando achar lugares para ele ir. Tinha um time encaminhado em Fortaleza para jogar no profissional, igual o Orlando foi jogar, né? Aí o pai falou, mas você não quer nem tentar no Fortaleza? Eu falei, pai, não quero mais futebol. Fechou a porta do futebol. Agora é outra etapa da minha vida. Vou partir para o plano B. Então, assim, quando isso aconteceu, por um lado, nós entramos, assim, em pânico e de pensar, será que lá na frente não? E por outro foi assim a alegria de ver aquela maturidade de tomar uma decisão tão dele, né? Porque tinha que ser dele se um dia isso acontecesse, como foi na sua família, né? Assim, quando chegou ao ponto, ninguém falou, olha, você não vai mais jogar, chega, tem que agir. Sim. É o menino falar, ó, deu. Agora eu vou partir para outra, não sei qual que é a outra, mas... Respeitar o tempo também, né? É o tempo, uma pessoa... né? Cada um tem seu tempo e a sua história aí para construir. E essa cronologia não existe, né? O Gabriel, quando voltou para o Brasil, ele falou, os colegas quase já formando. Né? Porque hoje no Brasil, com 23 anos, um jovem está formado, né? E não, voltou com 18 para 19, mas assim, ele não tinha nem feito o ensino médio do Brasil. Então foi muito desafiador para ele. Ele falou, vou passar 10 anos estudando para entrar para medicina, e na verdade foi tudo um grande presente. Você estudava, ainda pegou a pandemia, e esse menino estudava 8, 10 horas por dia. No primeiro ano entrou numa faculdade boa. Então, para nós foi assim... Acho que foi melhor do que se ele tivesse entrado com um time grande, sabe? E tá em outros sonhos. E vocês estão apoiando outros sonhos, né? Não é isso. Eu acho que no final das contas é isso, assim. Se a gente entende que o sonho é o do filho, aí você recebe e apoia. Porque a família não pode querer que o filho resolva o problema que eles não resolveram. Os pais, muitos pais, eu vejo isso nos campos, conversando com os pais, né? Muitos pais querem que os filhos resolvam seus problemas econômicos, realização pessoal. Então, eles projetam, cobram, fazem uma coisa assim que não é justo com a criança que vai se tornar um jovem e um adulto, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito. Nosso papel é muito importante nesse processo. Sim. Vinícius ainda tá aí começando, né? Você ainda tem uns aninhos, viu? Prepara a lixa. Você prepara a sua lixa. A parte, assim, que eu acho muito importante para quando chegar. Porque a gente acredita, né? Firmemente que ele vai chegar onde ele deseja chegar. E eu trabalho na humildade deles, né?
Ele tem que ser uma pessoa humilde, estar preparado para chegar no topo também. A gente não precisa estar preparado para o pior. O pior, ele chega sem avisar e a gente tem que passar por ele e acabou. Agora, você tem que se preparar para chegar no sucesso. Porque se você não estiver preparado para ter sucesso, você chega lá em cima e perde o controle de absolutamente tudo. Né? O dinheiro sobe para a cabeça, a fama pode subir. Então, assim, a gente vai preparando ele desde os 14 para o sucesso. Né? Porque eu falo para ele, pro não, a gente não precisa se preparar. Meu filho, ele chega. Ele chega. Que legal essa frase. A gente não precisa, né? Ele vem, gente. Nossa, ele vem a cavalo ainda, né? Momentos difíceis, vem a cavalo. E não tem opção. Eu tenho que passar por ele. Sim. Para poder chegar onde eu quero chegar. E então eu preparo muito o Vinícius para o sucesso, porque eu sei que é lá que ele vai. Legal, né? Eu tenho certeza que famílias estruturadas, mães presentes, mães que apoiam, que estão junto, assim, tenho certeza que é um grande diferencial na vida de todos os atletas que chegaram lá e de todos que estão lutando para chegar lá. E o Vinícius ainda veremos. Quero saber dos jogos, hein? O dia que tiver um jogo dele, que seja no Goiânia. Gente, eu tô, assim, super ansiosa, né? Porque nesse último que eu queria ir, né? Ele falou assim, não, mamãe. Não vai? Não deixou você ir? Não, ele falou, não quero que a senhora vá. Eu falei, por quê? Meu filho falou, não, mãe. Porque eu já sei os jogadores que vão, os que não vão. E assim, eu quero que a senhora vá no dia que eu estiver preparado. Eu já vou torcer para esse estágio do Goiânia passar rápido. Ele tá logo no Vila Nova. Tá no Vila. Também, não, e o eu Tony quero fala, estar no não, Vila mas o Tony pergunta, o Tony já perguntou, Angélica, e aí, o Vinícius já tá preparado para passar num teste? Né? Porque daí, assim, a gente não conhece sobre o mundo do futebol, quase nada. O Marcelo, que é o anjo investidor dele, o Marcelo, gente, junto com a Silvinha, né? Porque a Silvinha, ela fala assim pro Marcelo, assim, Marcelo, a gente tem que fazer isso pro Vinícius. Marcelo, a gente tem que correr por aqui. A Silvinha é toda a mentora do negócio, né? Abraçou o Vinícius com tudo. Se tiver que disciplinar também, me ajudar em alguma coisa, ajuda. Ela mesma que teve essa ideia, né? De levar o Vinícius pro laboratório, porque ela já é visionária, ela já pensa lá na frente, né? Então, fala assim, ele tem que ter outra paixão, ele tem que ter uma cabeça bem ocupada, um estudo. E o que acontece? É muito surreal a gente falar sobre estar aqui. Que há 2 anos atrás era nada, né? E aí o Tony falou pra mim, Angélica, aí o Vinícius já tá preparado? Aí quando aconteceu isso do jogo, eu falo que nada acontece por acaso. Momentos difíceis vêm pra gente tomar decisões. E ele se sentia muito inseguro pra passar por um teste. Mas depois de perder e se sobressair, de ter derrubado aquele gigante, né? Foi uma frase usada dele. Nós não ganhamos, mas o meu gigante eu derrubei com um gol de cabeça. Ele falou pra mim, eu tô pronto. Eu tô pronto, eu tô preparado para passar por um teste. Porque eu sei que eu vou passar por ele, sabe? Então, isso enriquece muita gente. A humildade do Vinícius falar assim, mamãe, a senhora nunca mais vai precisar passar por isso. E eu falo pra ele, isso não é o mais importante. O mais importante é ver você bem. Mamãe, mas e se eu tiver que sair do Brasil? Eu falo, eu vou junto. Aí, eu vou junto. E as irmãs falam, eu também. Nessa hora, não. Aí minha mãe fala, meu Deus, eu vou ter que andar de avião, porque eu não deixo esse menino, né? A minha mãe incentivou demais o Vinícius, desde muito novinho, né? Ela falava pra ele, menino, gente, tava só chutando a bola de fraldinha ainda. Minha mãe falava, você que vai ser meu jogador de futebol. Não, incentivo. O apoio da família é tudo. Sonhos precisam ser incentivados. E o nosso podcast é gravado, então não sei se vai ser antes ou depois do Dia das Mães, mas estamos nos meses das mães. Então já queria deixar um feliz Dia das Mães para vocês, dizer que com toda a certeza do mundo vocês estão fazendo o melhor que vocês podem pela vida dos filhos de vocês. E isso é muito admirável. Eu tenho vontade de ser mãe. Vai ser. E tô com saudade da minha, então... Então, é isso, gente. No mais, querem dar algum recado pra alguma família de jogador? Alguma dica de ouro valiosa, afinal? Algo assim? Ou vocês acham que
O recado foi dado. Quer falar, Angélica? Eu quero agradecer, primeiro, a Deus. Depois o seu esposo, a Silvinha, Marcelo, né? Que não podia deixar de falar de vocês. Muito importante na vida do Vinícius, para a realização dos sonhos. E o Tony, que eu sei que tá ali, sabe? Por trás, torcendo, que se a gente precisar de alguma coisa, tá na retaguarda. Você, né? Obrigado pelo convite. Eu espero que a gente puder trocar sempre, né? Porque eu acho que... Hoje eu aprendi tanta coisa aqui, menino. Quando chegar, eu já quero anotar. Porque são diferentes realidades, né? Sim. Mas que a gente aprende muito nessas trocas. Sim. Mas o mais importante que eu queria dizer para as famílias é apoiem seus filhos. Estejam com eles. É lá que eu tenho que olhar? Estejam com eles, sejam presentes. E siga a intuição, porque Deus vai falar com a gente e vai direcionar. Sabe? O importante é ter em conta o que é sonho de cada um, o que é possível para cada um, né? E estar lá sempre apoiando. E o que vai prevalecer sempre é a vontade dele, né? É isso. Muito obrigada pela oportunidade, Gabriel, que eu sempre tive vontade de falar disso, mas não achava jeito de falar, onde que eu vou falar, como que eu vou falar. Essa vontade de ajudar as pessoas que às vezes estão vivendo esse momento, ou já viveram, ou querem viver. Então, se aventurem, não tenham medo de apoiar, porque muitas portas vão se abrir, muitas vão se fechar, isso em todas as profissões. Então, a gente tem que ter esse amor, né, para dar, independente das escolhas deles, nós sermos apoio. Sempre quis falar disso para as pessoas e contar, e eu acho que em outras oportunidades, quem sabe aqui ou fora daqui, né, do que é mais desse mundo do futebol. Eu tenho vontade de contribuir nesse sentido. É isso, Obrigada, gente. Deixa seu arroba. Deixar o arroba de vocês. Às vezes tem alguma mamãe que tá aí passando por esse momento. Vou deixar o arroba do Miguel, porque eu não tenho arroba ainda. Assim, tem sim! Eu tenho o meu arroba, mas minha continha é fechada lá. Mas o meu é essa mesmo. Angel by Angels, né? E o Miguel é Miguel Marden Copedê, que é onde às vezes eu vou trocar algumas coisas nessa direção. Eu vou deixar no post de chamada e nos comentários aqui daqui da live o Insta delas. Vou deixar o seu também. O meu arroba é angelica.doces.salgadas. E vai ser muito bom, né? Se a gente puder contribuir, né? Essa troca de informações com as mamães. Obrigada, mamães. Obrigada a você pela oportunidade. Sucesso pra vocês, pros seus filhos. Sucesso pra vocês, mamães, também, que estão nos assistindo. E é isso. Obrigada. Até o próximo Pod Riso. Tchau. Feliz Dia das Mães. Tchau.